Boa noite a todas. Bom dia ou boa tarde, né? Para você que está assistindo no replay. E hoje nós vamos ter uma aula incrível, maravilhosa, onde nós vamos falar sobre conteúdo estratégico e intencional. Esse conteúdo, você vai poder usar ele tanto no seu feed quanto nos stories. Para os stories, no final desse PDF, eu deixei uma linha editorial de ideias ali para você já começar fazendo seus stories. E tem coisas que você também já pode aplicar no seu feed, mesmo ali que esteja o título para stories, você também consegue aplicar no seu feed. E para o feed, eu deixei alguns títulos para dar a ideia do que você pode aplicar no feed. Porém, antes de a gente começar a aplicar estratégias, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Por isso que é um conteúdo intencional. Não é só estratégico. Você também precisa de entender o porquê que você está fazendo do jeito que você está fazendo. Então, vamos começar a entender. Existe uma estrutura no conteúdo. E o que é essa estrutura? É aquilo que preenche, né? Que ocupa um espaço. O conteúdo é aquilo que preenche. O conteúdo, ele tem alguns propósitos. A gente não posta conteúdo só para encher o feed de coisa. A gente tem uma intenção. E a principal é de quê? De gerar uma conversão. Então, aquele conteúdo de diquinha, ele já não existe mais, a não ser que o seu feed seja um feed para dar dica, e aí você vai usar aquele Instagram como uma influenciadora. Então, você dá dicas gratuitas e você tem um patrocinador onde você faz divulgações, você ganha dinheiro de uma outra forma que não seja prestando serviço. Vai usar aquele Instagram para ganhar dinheiro de outro jeito. Então, você vai encher ele de dica. Mas, se você vende serviços, e mesmo que seja produtos, você tem que criar conteúdos intencionais para informar algo, para se posicionar, para gerar conexão, para trazer clareza de que aquela pessoa ela precisa de você e que ela precisa do seu serviço ou produto. Você vai criar conteúdos que gere valor para essa cliente. Ela tem que entender que o que você tem para oferecer para ela é de grande valor. E para você também despertar desejo. O desejo é o que ativa a compra. Se ela pode até entender que é bom, mas se ela não desejar e entender que aquilo ali vai resolver o problema dela, ela não vai comprar de você, ela não vai comprar o seu serviço. Então, isso é a intenção que precisa de existir dentro do seu conteúdo. Você não acorda de manhã e fala, vou postar um Reels para postar alguma coisa hoje. Se não existe uma intenção, se você pegou aleatório, se você pegou aquele Reels da modinha, mas você não sabe a intenção e como aquele Reels vai atingir aquele seu potencial cliente, não adianta. Por isso que tudo que você vai escolher para você postar precisa de ter clareza. Ah, eu vou colocar um Reels de humor. Por quê? Porque eu quero que a minha cliente se conecte com isso aqui, porque isso também faz parte do dia a dia dela. Ela também já deve ter falado isso já deve ter acontecido com ela. Tem que gerar uma identificação, tem que gerar algum sentimento, tem que gerar alguma emoção por trás. O que você vai informar, né? O que você vai informar para o seu cliente dentro do seu conteúdo? O seu diferencial e também vai apresentar o seu serviço. O que seu cliente quer saber é o que você vai informar para ele e o que ele precisa saber também. E o que ele quer? Ele quer saber quais são os serviços que você tem. O que o cliente? Você tem que pensar com a cabeça do cliente.
E o que que ele vai querer saber? Ele quer saber sobre os serviços que você tem, ele quer saber sobre formas de pagamento, ele quer saber onde é seu endereço. E essas informações básicas, elas já têm que estar ali também, na sua bio. Não falo até sobre a forma de pagamento, não. Mas você pode ter um destaque, né? Você já falou sobre isso nos seus stories, né? Gente, aqui no estúdio nós temos a forma de pagamento assim, assim, assim. Aqui nós temos o serviço XYZ. E aí você deixa nos destaques. Precisa de ter no seu perfil o que ele quer saber. Porque ele gostou de algum conteúdo, ele gostou de algum Reels. Então ele vai entrar para analisar se você é a melhor opção para ele. Então, tem que ter as informações que ele quer saber, que é quais serviços você tem. Porque o cliente, gente, ele, do primeiro encontro, ele é racional ali. Ele vai querer as informações de praxe, né? Os serviços, a forma de pagamento e como que funciona. Como que funciona? Que benefício que eu vou ter? Então, depois ele vai querer saber do benefício. Porém, você vai ter ali as informações, já nos seus destaques, bonitinho. E aí você vai começar a colocar o que ele precisa saber. Porque você não está informando algo. Então, nessa informação, você vai colocar agora o que ele precisa saber. E o que que ele precisa? Saber o que que ele está fazendo de errado. Porque ele vai ter que gerar uma identificação ali. Quais são os erros que o seu cliente está cometendo e que ele nem sabia que poderia estar cometendo isso. E aí você vai perguntar, Karine, como que eu vou saber disso? Faça pesquisa. Pesquise com os seus clientes. O que que você fazia antes de você mensalmente estar comigo? Quais eram os erros que você cometia? Começa a buscar informações de quem você já tem. Se você não tem, se baseie no que você fazia de errado. O que você fazia de errado antes de você saber o certo, né? Nos cuidados de design de sobrancelha, de facial, de cabelo, de unha. O que você fazia de errado? Começa a ser ali o espelho e a mostrar, olha, depois que eu comecei a fazer certo, depois que eu apliquei a técnica até mesmo em mim, isso começou a funcionar, isso começou a fluir, isso começou a dar certo. Então, começa a explicar quais eram os erros. Quais os benefícios de fazer o certo? Nossa, agora que eu faço certo, existe esse benefício. O diferencial é a sua forma exclusiva de executar. Então, em todo esse conteúdo, precisa existir algo único que é seu, da sua realidade. Você precisa prestar atenção muito no que você está vivendo, nos clientes que você tem, nas pessoas que estão perto, para você gerar um conteúdo único. Às vezes a gente busca inspiração, só que quando a gente não entende, a gente acaba sendo um copia e cola. E não é isso que você tem que ser. Você tem que ser autêntico, você tem que ter um diferencial. E aquele diferencial daquele bate-papo que você tem entre você e sua cliente, aquilo que você sabe porque você estuda muito, mas você nunca falou na sua divulgação, dentro das suas plataformas digitais, é isso que você precisa de falar. Se posicionar. O que é me posicionar no digital? É defender os seus valores. É defender o porquê que você faz o seu serviço como você faz. E o que são os valores? Os valores é a sua fé, é o seu lazer, né? O que você gosta de fazer, pelo que você luta ali, pelo que você busca, quais são os seus objetivos, o que você não concorda e o que você concorda. E isso de uma forma intencional o tempo inteiro. Isso tudo para gerar identificação com o seu cliente. O tempo inteiro. Karine, mas nem todo mundo vai ter a mesma fé do que eu, né? Isso tudo, gente, é de uma forma muito sutil, tá? É de uma forma que vai abranger todos os públicos ali, que mesmo que tenham religiões diferentes, eles vão se conectar com a presença, com a verdade. E todas as empresas se posicionam com seus valores. E quando a gente se posiciona com os nossos valores, a gente atrai, mas a gente também tira de perto da gente quem não se conecta também. Muitas das vezes, né? E tá tudo bem, né? A única coisa que não é indicado é se posicionar muito referente a futebol, política.
e defesa mesmo né, defesa de alguma religião específica, essas coisas assim, que na verdade não trazem mais discussões do que identificação, mas é coisas que vão gerar identificação, né? Como que é o seu dia a dia, como que é o seu domingo, como você se relaciona, o que você faz, e isso gera. E por que gerar identificação? Por que isso é tão importante? Porque quando uma pessoa se identifica, ela confia. Quando uma pessoa, ela sente que você vive parecido com ela, isso gera confiança. Então, não é à toa, né? Não sei se vocês conhecem, é muito difícil uma pessoa não conhecer a Virgínia Fonseca. A Virgínia, ela é influenciadora, ela não é, né, não é uma prestadora de serviço como nós. Porém, ela trabalha com a identificação o tempo inteiro. E olha para você ver, ela tem uma realidade, principalmente financeira, diferente da maioria das pessoas que assistem ela. Mas se você for olhar, quando ela mostra o dia a dia dela, ela às vezes está de blusão, ela às vezes está num momento bem relax com a família. Então, aquilo tudo é intencional. Tudo é intencional. Ela mostrar a filhinha dela comendo uma papinha, ela mostrar as dificuldades com a filha. Isso tudo é para gerar identificação. E a identificação gera confiança. E quando a pessoa confia, na hora que ela vai e divulga o produto dela, que é o perfume, na hora que ela divulga, as pessoas compram, porque confiam. E a internet fez com que a gente criasse laços e amizade com pessoas que a gente nem tem contato. Então, quando as pessoas gostam, se identificam com você, sentem em você verdade, ela compra, tá? Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui no programa, que compraram, que estão assistindo essa aula de forma paga, com certeza vocês foram gerando uma identificação. Não foi algo assim, pá, do nada. Existiu uma identificação, existiu uma coisa que conectou você comigo, e aí sim te fez comprar. Pensa sobre isso para vocês verem. E outra coisa, quando a gente se posiciona com os valores, gerando essa identificação, mostrando de forma sutil ali o nosso dia a dia, além de gerar essa identificação, além de gerar essa confiança, você... Ih, perdi, gente. Perdi o que eu ia falar. Então, vamos lá, depois eu continuo. Resultados. Se posicionar defendendo os seus resultados. Como foi que você alcançou o resultado X? Qual foi o processo? Quais foram os cursos? Qual foi o passo a passo que você deu para chegar até aqui? Mostrar isso, não somente nos stories, mas trazer a sua história para dentro do feed, tá? Para aquela mesma questão, para aquele mesmo momento de gerar identificação também. Mesmo que a pessoa não faça a mesma coisa que você faz, ela enxerga ali a sua luta, o seu passo a passo, o você correr atrás. Isso tudo é muito valorizado. Por que o seu método funciona? O que ele tem de melhor? É importante ter essa clareza, tá? Dentro dos seus conteúdos. Como que foi que você alcançou, quais foram os processos, e o porquê que o seu método funciona, e o porquê que ele é o melhor. Gerar conexão. Já falamos um pouquinho sobre gerar conexão através dos valores e gerar conexão. O que existe em comum entre você e sua cliente? E o que existe de em comum entre cliente para cliente? E aí é a hora de você, nesse gerar conexão, de você para com o seu cliente, de cliente para cliente, é a hora de você contar histórias. E nesse momento vai estar as histórias, tanto a sua história de processo, quanto a sua história de resultado, aplicando a sua estratégia em você. Aqui, gente, ó, em gerar conexão, tá? O que existe em comum entre você e seu cliente e de cliente para cliente. Só que aqui eu vou corrigir, vou mandar a apostila para vocês corrigida, porque aqui tá escrito os valores de novo e o resultado. Não é isso aqui, tá?
aqui eu vou corrigir, vou colocar o que eu vou falar para vocês aqui agora. Por isso que eu já passei para outra página. Por quê? Porque você vai começar a falar sobre histórias para sua cliente. E essa história é do passo a passo das conquistas. Como assim, Karine? Eu apliquei o meu método em mim mesma. E a partir do momento que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a ter esse hábito diário de estar cuidando das minhas sobrancelhas, de estar cuidando da minha pele, isso despertou em mim além do tangível. Que é o tangível? O tangível é o resultado, a sobrancelha feita. Isso despertou em mim além do tangível. Despertou para mim mais confiança. Eu consegui confiar através do que estava externo, isso mexeu no interno. E agora eu me sinto mais confiante, eu tenho mais autoestima. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de me arrumar mais. Então, você vai começar a contar as suas experiências com o resultado que você teve em você. E aí você vai começar a buscar relatos das suas clientes baseado nisso. Não é um relato só, ai, nossa, gostei muito, seu serviço foi lindo, seu espaço é cheiroso, sei o quê. Não, não só isso. Vai começar a buscar relatos, você vai pedir para ela, assim, oi, Maria, tudo bem? Eu gostaria que você me mandasse um relato. E o relato, eu gostaria muito que você falasse de como que você se sentiu aqui no estúdio, mas eu também gostaria que você me falasse como você se sentiu o pós-serviço. Como foi para você se olhar? Você gostou? O que que você sentiu? Você se sente mais confiante? Dá umas, né, assim, uns caminhos para ela poder montar o textinho dela ou mandar através de áudio, você posta através de áudio. Por quê? Isso também vai gerar conexão. E o relato da sua cliente vai falar assim, cara, eu também passava por isso e vou fazer o serviço. Uma coisa muito importante na hora que você for postar antes e depois, poste também estudo de caso. Porque sempre o caso ali daquela cliente que tinha falha, que tinha aquele problema, que não gostava da sobrancelha daquele jeito, ou do rosto, ou da pele, ou do cabelo, o que aquele estudo de caso, o que você resolveu ali? Como que você trabalhou naquele final de sobrancelha? Como que você trabalhou naquele ponto alto? Porque aí a cliente do outro lado vai se identificar porque ela tem um caso parecido. Ela tem um problema parecido e nunca ninguém trouxe tanta clareza para ela como você. E aí o que vai acontecer? Ela vai se identificar mais uma vez e ela vai querer escolher você. E isso, gente, é um processo. A cada postagem intencional, a cada conteúdo intencional, quem chega, quem passa pelo seu feed, quem explora os seus stories, os seus destaques, ela compra. Ela compra. E você tem que entender que quanto mais pessoas visualizando aquilo, mais chance de conversão. Então, eu gosto muito de falar, faça tudo isso com leveza, sabe? Se inspire, não poste de qualquer forma. Se você não consegue fazer postagens mais de uma vez por dia, vai no seu tempo, vai buscando histórias, busque conhecimento, informações, para que quando você começar a postar mais, seja de fato com solidez, com certeza, com intenção clara, porque é assim que vai trazer o resultado. E eu falo para vocês, gente, por experiência própria. Quando eu comecei a aplicar os conteúdos de forma mais intencional, falando realmente o que eu acredito que está se conectando ali com a minha cliente ideal, tudo começou a dar resultado, os resultados começaram a aparecer assim de forma sensacional. Então, tem que haver essa paz, tá? Não fiquem ansiosos. Ai, o que eu vou postar hoje? Não sei o que eu vou postar hoje. A ansiedade paralisa, a ansiedade trava, a ansiedade não deixa você ser criativa. Então, se você tá se sentindo afoita, se você não tá se sentindo, não tá tendo controle emocional ali, não tá conseguindo ter ideia, você vai parar, você vai descansar, você vai relaxar, você vai assistir um filme, você vai assistir um documentário, vai assistir alguma coisa que vai te trazer um momento relax e que vai trazer para você novas ideias. Quanto mais você se força, quanto mais você quer que tem que ser naquela hora,
as coisas travam, porque a ansiedade te paralisa, te trava, não deixa você colocar as ideias em ordem, tá? Então, trazer clareza, você precisa de trazer muita clareza para o seu cliente, porque ele precisa do seu serviço e de você. Por quê? Ele tem que ter clareza do porquê que ele tem que escolher você. E é aquele negócio, caiu no seu feed, é um quebra-cabeça que ele vai juntando ali para ele entender essas coisas. Ele tem que ter o quê? Clareza dos problemas que podem ser causados por não cuidar no prazo correto. E isso você pode trazer em conteúdos de estudo de caso, por exemplo. Estudo de caso traz muita conversão, gente. Estudo de caso é muito bom, porque a pessoa ela precisa entender, né, por que ela precisa de escolher? Será que ela também tem aquele problema? Às vezes ela nem sabe que ela tem aquele problema. Por exemplo, se você vai falar de queda no seu conteúdo, muita gente nem percebe que tem queda nas sobrancelhas. Muita gente que tem o final curtinho e já passou por diversas profissionais que deixaram ela sem final de sobrancelha. Por que que ela vai confiar em você? Por que que você não vai fazer isso? Então, os estudos de caso do antes e depois, ele gera muita conversão. Clareza do que o cuidado feito com você entrega a curto, médio e longo prazo. O que é isso? A pessoa ela vai estar com você. Em um mês, ela vai ter que tipo de resultado? Em 2 meses, ela vai ter que tipo de resultado? Em 3 meses, ela vai ter que tipo de resultado? Traga essa clareza para ela. Quais são os resultados que ela obtém com você? E você pode usar as fotos também para isso, para provar que esse resultado ele existe em curto, médio e longo prazo. Gerar valor. O que ele vai ganhar com isso tudo, né? O que o cliente ganha? Gente, o cliente ele tem que entender que fazer o serviço com você é uma prioridade. Se ele não entende que é uma prioridade, ele não vai fazer. Então, ele tem que acreditar muito. O que ele está ganhando? Que benefício é esse que eu não encontro em outro lugar? O que torna seu serviço relevante para essa pessoa? O que tem por trás do tangível, que é o que eu estava falando agora com vocês? Os benefícios emocionais. Então, ele tem que entender que ele precisa, que aquilo ali vai de fato ser assim, algo surreal, o que ele esperava, o que ele almejava, o que ele sonhava, era ter aquele resultado. Despertar desejo gera urgência. Despertar desejo gera urgência, vontade de fazer, pressa de fazer. E esse despertar desejo, ele vai vir muito através de fotos, de vídeos que mostram um antes e um depois, um passo a passo, uma explicação do porquê que está sendo feito daquele jeito, uma oportunidade. Então, gere muito isso. Não é só... É caprichar numa legenda, é caprichar... porque você pode fazer o seguinte, gente, nos estudos de caso, não necessariamente você precisa de aparecer em vídeo, mas você pode colocar a foto e gravar um áudio explicando o que você fez naquela sobrancelha, o que você fez, por que o resultado tá daquele jeito. Vou trazer alguns exemplos dentro do meu feed de estudo de caso para vocês, tá? É bom que vocês peguem uma ideia. Só que eu vou falar de professora para aluna e vocês que também serve para até mesmo para cliente, mas direcione sempre a sua comunicação para cliente, tá? Eu até coloquei aqui, ó, vídeo de transformação, as histórias, inclusive até mesmo fotos e vídeos que transmitam esse intangível, tá? Trabalhe muito as emoções das suas clientes, presta atenção nas músicas que vocês escolhem, tá? Música que vai gerar emoção, música que despertem emoção. Se você quer trazer o empoderamento, músicas que envolvem ali o empoderamento da mulher, de coragem, busquem músicas que se identifiquem com a intenção da sua postagem. Gente, intenção, tá? Posts de conteúdos intencionais, você não pensa só no que você escreve,
Você pensa no filtro que você coloca, na música que você coloca, tudo isso, tá? Agora aqui, ó, uma ideia de linha editorial para as histórias. Dar clareza para as pessoas do que elas estão errando. Então aqui você vai fazer o seguinte, nessas linhas editoriais. Você vai pensar, segunda-feira, vou dar clareza para as pessoas do que elas estão errando. Aí cria ali uns 2, 3 posts diferentes, que aí você pode postar na semana onde eu vou falar de erro. Situações que você resolve. Começa a parte 1, parte 2. Peguem esses títulos e desembolem fazendo várias coisas. Sobre os perrengues que a sua persona, que o seu cliente ideal passa por causa desse problema que você tem a solução. Qual é o problema que a sua cliente tem que ela precisa de resolver? E aí você mostra como você resolve. Fazer com que a pessoa fique pronta para comprar de você. Então, você vai trazer o quê? Conteúdos técnicos, tutoriais, que é o passo a passo. Faz as caixinhas de pergunta para trazer, tirar dessa pessoa as decepções que ela já teve. Já teve decepções? Vocês já fizeram algo com a sua sobrancelha que você não gostou? Me conte aqui. Então, faça essas pessoas conversarem com você com perguntas certas, né? O que já aconteceu com você que te decepcionou? Já aconteceu de você fazer sua sobrancelha e não querer nem olhar no espelho? E aí você encaixa na situação do serviço que você faz. Aí, no outro dia, estudo de caso. Rotina, coloque aí, ó, uma rotina que se conecta com seu cliente. Tudo que eu falei, estou trazendo aqui para vocês como o tipo um segunda, um terça, um quarta. Falar coisas que você acredita e que você defende. Trazer transformações que já aconteceram na sua vida com o método, né, que você utiliza, com a sua técnica. E também que já aconteceu com as clientes. Mostra as novidades do seu estúdio. Mostra as novidades do curso. Mostra a novidade do que você está aprendendo. Mostra o curso que você está fazendo, que você está estudando. Fazer um quiz perguntando qual parte do corpo, por exemplo, né, que ela gosta de cuidar mais. O quiz é aquele que tem o A, B, C, D, que aí ela só clica e escolhe. Quais os problemas ela já teve com as sobrancelhas, com o rosto ou com o cabelo, e mostrar como é que você soluciona. Fala assim, olha, qual foi o maior BO que você já encarou com isso? Qual foi? Já aconteceu isso com você? Né? E aí você traz ali a solução para o seu cliente. Perrengues de clientes que você já resolveu. Aquela cliente que chegou com a sobrancelha super falhada, com o cílio super bacalhado, com a pele. E como que você resolveu? Como foi no caso dela? Parecido com o quê? Com o estudo de caso. Fale sobre crenças, aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita, crenças limitantes que você tinha, para gerar conexão. Peça no seu WhatsApp para aquela cliente que está super insatisfeita com as sobrancelhas, te chamar no WhatsApp que você vai dar uma avaliação gratuita para ela. Aí você vai mostrar como você vai resolver o problema dela. Você mostra para ela como é que você resolve, o que precisa. E aí você conversa com ela ali rapidinho no WhatsApp, pede foto, dá toda a atenção. E aí, uma possibilidade de agendamento. Fale sobre sentimentos de quem se preocupa com a beleza. Fale sobre os sentimentos de quem se preocupa. Não é agora de quem não se preocupa, de quem se preocupa. Com a pessoa que se cuida, como que ela se sente. A pessoa que se cuida, ela é mais produtiva. Uma pessoa que se cuida, ela tem melhor resultados na área X, na área Y da vida. Começa a trazer esse tipo de conteúdo, dá uma estudada sobre isso. Conte uma história triste, né? Alguma coisa ruim que aconteceu com alguém, com algum serviço de beleza, e como ela foi superada a partir do cuidado com a beleza. Agora, frases para a gente finalizar. Frases que você pode usar no seu feed, no seu conteúdo. Seja um conteúdo para Reels, um conteúdo em vídeo, ou até mesmo um post estático de carrossel, tá?
Você está livre dessa ameaça? Qual ameaça? E encaixa aí no serviço. Você está livre dessa ameaça? Como você pode se proteger de? Você realmente faz isso? O primeiro sinal de alerta de você está cometendo estes erros, porque aí tem um percentual, né? Porque 50% das mulheres, porque 50% das sobrancelhas ficam falhadas. Você tem sabotado seu resultado de serviço assim. A verdade que não te contam sobre. A surpresa escondida atrás de. Não tente fazer isso em casa. 19 motivos, 7, 10, vocês colocam o número que vocês fizerem, né? 19 motivos pelos quais vocês deveriam X. 7 razões porque você deve, o top 7 do seu serviço. 8 problemas, os 7 hábitos comuns de todos os grupos aí, né? Bem-sucedidos, né? Então, todas as mulheres sucedidas, quais são os serviços que essas mulheres mais fazem? Trazer conteúdos que despertem interesse e desejo para as suas clientes. Isso é um conteúdo intencional. Então, para vocês já começarem a praticar, tá? Amanhã mesmo, esse é o nosso conteúdo a nossa aula de conteúdo estratégico e intencional. Tem muito mais a ser falado, mas para ser objetiva e para vocês não ficarem aqui horas, 2, 3 horas ouvindo sobre isso, a gente fraciona. Então, em breve, eu volto com mais conteúdos, mais aulas falando sobre esse assunto. Mas, de início, eu já quero vocês praticando isso, porque eu também não posso colocar uma enxurrada de coisas que vocês não vão conseguir praticar. Então, comece com isso, com essa consciência, com esse entendimento, criando conteúdos estratégicos, mas intencionais, que vocês fazem com leveza e com assertividade, ok? Muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui. E, ó, um beijo e até a nossa próxima aula.